na peneira, eu estava peneirando, eu estava no namoro, eu estava namorando. Estava na peneira, eu estava peneirando, eu estava no namoro, eu estava namorando. Batia o vento, sacudia a cabeleira, eu estava no batuque, no balanço da peneira. Batia o vento, sacudia a cabeleira, eu estava no batuque, no balanço da peneira. O Vale do Ribeira abrange as regiões sudeste do estado de São Paulo e leste do estado do Paraná. Atualmente abriga o maior remanescente de Mata Atlântica preservado do Brasil. Dos 7% que restaram deste bioma em território nacional, 21% estão ali localizados. No vale, situam-se 88 comunidades autodenominadas descendentes de quilombolas em diferentes fases de reconhecimento territorial por parte do Estado. No século XVI, a mineração de ouro de aluvião foi responsável pela vinda dos primeiros negros escravizados à região. Com seu declínio, ex-escravizados fixaram-se mata dentro, dando origem às comunidades negras do Vale do Ribeira. Nos últimos 300 anos, os quilombolas desenvolveram uma forma de cultivar alimentos em ambiente florestal. Batia o vento, sacudia a cabeleira, eu estava no batuque, no balanço da peneira. Esse sistema agrícola itinerante, ele é um sistema, é uma inovação agrícola, ou seja, uma invenção, é uma forma de cultivar em ambiente florestal que surgiu de forma independente em todas as florestas tropicais do mundo ao longo da evolução humana. O fato dele ter surgido nas florestas das Américas, na África, na Ásia, sem ter havido comunicação entre os povos, indica claramente que é o melhor sistema, o mais adaptado para você cultivar num ambiente florestal. E esse sistema ele foi sendo transmitido até a atualidade e hoje ele está mais restrito às populações tradicionais, né? E um sistema agrícola onde todos os insumos necessários para a produção do cultivo ele está dentro da floresta. Não existe insumos externos que são colocados. Então é um sistema que aproveita dos processos ecológicos da floresta e dos nutrientes da floresta. Se você entrar na floresta com enxadão e cavar, você vai entender que tem mais ou menos 20 centímetros de um adubo orgânico, né? Que é a própria folha, que vai caindo, vai criando aquela camada, algumas árvores que desarrega, cai, também vai fazendo tudo isso aí. Aquela madeira que caiu lá, pô, desceu tudo e já serve de adubo, sabe? Porque arroz, milho, feijão, aqui ninguém aduba não, sabe? Nunca ninguém aduba. A roça tradicional nossa é assim, nós temos uma época para tudo. Então tem tudo um preparo primeiro, até, vamos dizer assim, até meio que do conhecimento tradicional, até que meio que ritual mesmo, né? O agricultor escolhe um pedaço de terra, onde ele, através do etnoconhecimento dele, de olhar o solo, as plantas que estão crescendo, da vegetação lá, ele sabe se aquela terra é boa ou não para plantar, para que é bom para plantar. Arroz era naquele lugar que era meio úmido, mato úmido, a terra meio branca, úmido, então ali que eles faziam a roça dele. Olhava na floresta, a terra, o chão embaixo tinha que ser pedregulho, a terra mais que você pisasse, o seu pé escorregasse, levando aquele leito de barro, ali é uma terra boa para milho. E tinha que ter guapiruvu, árvore que também é indicativo que é bom para milho. Peludo, figueira, guararema, que era bom para milho. Ele abre uma área dentro da floresta onde vai ser realizado o cultivo, derruba essa vegetação, geralmente não passa de 1 hectare essa área. Começavam sempre a roçar mês de junho. Por que mês de junho? Porque mês de junho, quando fosse ali por mês de agosto, ela estava no ponto de derrubar. Estava tudo seco por baixo. Tem que roçar tudo por baixo, o mato miúdo. Depois que murcha aquele mato que está roçado por baixo das árvores, aí vai a derrubada. Aí vai a derrubada, que é a derrubada de madeira grossa que tinha, né? Tinha madeira que precisava derrubar de 2 machadeiras. 2 pessoas para derrubar. Aí aguarda, dependendo do sol que tá, mais um dia, uns 15 dias, para daí vir a queimada. Essa área, então, usa o fogo principalmente para disponibilizar espaço para o cultivo,
As cinzas fertilizam o solo, então aí logo antes da chuva eles queimam, então a chuva vem já contribui para penetrar os nutrientes no solo. E plantava, não precisava carpir, nada, já plantava na terra queimada. Para queimar, eles escolhiam a lua minguante, começo da minguante, porque aí a sementeira que está no chão ia demorar mais para nascer. Aí eles queimavam já, no outro dia começavam a plantar o milho, e aquele milho nascia ainda na minguante. Na minguante, ela é bom por causa do caruncho, sabe? Quando faz o milho, o arroz, o feijão. O trabalho que dá é vir observar se não tem algum pássaro, algum animal comendo, né? A plantação. Mas demais fica lá, a natureza se encarrega de fazer o resto. E quando dava maio, abril, maio, a gente ia para a colheita. Às vezes ficava até comecinho de julho colhendo, conforme a pessoa, conforme o tamanho da roça. Quando era roça, era gando, fazia mutirão para carpir, fazia mutirão para colher, e depois até para maiar fazia mutirão. Pode haver 1 ou 2, 3 safras, dependendo de quanto o mato voltar a crescer, enfim, de alguns fatores ali. Para plantar feijão, eles quase não faziam roça. Já aproveitavam a mesma tiguela, depois quebrava o milho, carpia para plantar feijão. A mandioca já também era no lugar. Quando eles plantavam o feijão, já eles plantavam a rama no meio. Rama de mandioca, esse é o feijão, milho, o que der para usar dentro de 2 anos, pode usar. Depois de 2 anos, abandonamos definitivo ela. E vamos tirar outra autorização e passar para outro local, fazer outro local, com o rodízio. Essa área é abandonada para o processo sucessional da floresta voltar e o agricultor vai indo abrindo outra. Então todo ano ele abre uma área nova, de acordo com a necessidade dele, e por isso que ela é chamada itinerante, porque se a gente olhar do ponto de vista da área agrícola, ela está itinerando na paisagem. Fizeram os análises da terra, fizeram tudo e depois foi feito do fogo. E aí constatou que nada é prejudicial ao meio ambiente nesse nosso trabalho. O fogo ele não altera a primeira camada do solo, de 1 centímetro do solo, a mais do que 10 graus Celsius em alguns pontos. Aquela temperatura, portanto, não ameaçou o banco de semente, que é importante depois que a área é abandonada para a regeneração inicial daquela floresta, e isso não é comprometido com a passagem do fogo, e muito menos com a parte da microbiota do solo, com a pedofauna, né? Principalmente minhocas. Até porque nós temos um cuidado que quando nós vamos fazer uma roça, nós já vimos o lugar do acero para não prejudicar a mata do outro lado, então a gente já tem um cuidado. O que queima na vegetação é 16% da biomassa. Isso explica por que o solo não atinge temperaturas altas. Porque a biomassa queimada é praticamente de folhas e galhos finos. Depois que tinha apodrecido tudo aquilo, que a madeira tinha apodrecido tudo, já estava feito um estercão. Então depois que a madeira estava generada de novo, que eles voltavam ali fazer a roça de novo. Isso aqui já tem mais de 30 anos isso aqui já. Isso aqui foi roça do meu avô, foi do meu tio. Plantava arroz, plantava rama de mandioca, plantava milho. Então é um sistema muito conservativo de nutrientes. Uma parte pequena é retirada dos grãos, né, dos tubérculos, mas a outra parte que tinha sido mobilizada, digamos assim, com a derrubada da vegetação, se mantém no sistema porque os troncos ficam, né, não são queimados, esses nutrientes não são disponibilizados imediatamente no solo, vão sendo recuperados, né, sendo fixados novamente no sistema, com a regeneração da floresta e a decomposição desse material. Há essa ideia, muito no movimento ambientalista, que esse tipo de ocupação, além da atividade da caça, a ocupação com a roça, tudo espanta muitos animais para longe, e isso é um problema. A gente já tem várias espécies da Mata Atlântica em risco de extinção. Então o Elbert foi verificar isso, então ele colocou aquelas câmeras fotográficas nas áreas. O que o trabalho mostrou é que, na verdade, essas áreas elas favorecem essa fauna da floresta, né? Elas ajudam na manutenção dessa fauna, elas ajudam, inclusive, na biodiversidade dessa fauna. Quando a madeira começa a apodrecer, começa a encher de larva. Ali é onde cria o tatu, o coati, o tateto, a tamandua. Igual aqui no Tiulé ainda tem cará.
Mas todo ano o tateto vem comer. Então ele acaba. Nhama, essas coisas, o bicho come. É a raposa, o gambá que diz, né? O cachorro do mato come isso aqui. Aqui, se parecer uma anta, ela come a fruta do banana também. Se queimava a roça, já vinha muito veado, né? Que eles vêm lamber a cinza, né? O cheiro, tá? Eles vêm. Cachorro do mato, lobo, que vem comer a cana, que a gente deixa, né? Tatu, tamanduá, que vem cavucar as pijucas, que essas vão ficando, que vai apodrecer. Então vai criando alimento para eles irem. Eu lembro que meu pai, quando eu plantava milho, ele deixava um pedacinho da roça para os bichos. Ele achava que se não deixasse aquele pouquinho, no outro ano, a terra não ia deixar a gente colher uma boa colheita. Se a cultura quilombola fosse uma casa, a roça seria o esteio, né? Ou seja, sem esse esteio não tem parede, não tem telhado, você não estrutura o resto. Essa noção de sistema é de pensar que uma coisa depende da outra para poder se consolidar, para poder, né, permanecer no tempo. A fabricação dos utensílios domésticos utilizados tanto no processo de cultivo quanto no processamento dos alimentos da roça depois. O tempo do meu mais velho era a esteira de sabor e a cestaria. Tem umas peças que eu uso tear e outras peças é só costura com agulha de bordado na mão. O conhecimento dos antigos foi passando de um para outro e até hoje ainda existe. Hoje aqui, se for numa casa de farinha aí, o que tem é isso. Tipiti, burro, peneira, a pá. Quando ia fazer farinha era a semana inteira. A gente segunda-feira ia lá de manhã, o dia inteiro arrancando mandioca. Um ia relando, ia cevando e outro dia ia levando pro burro. E aí quando era sexta-feira tinha 6 sacos de farinha. A organização coletiva do trabalho, seja ela familiar ou seja em mutirões com mais famílias, é um aspecto importante do sistema agrícola. Até quando era para maiar o arroz, para ensacar, era maiado em mutirão também. Fazia um mutirão e jogava tudo o arroz ali na sala e ficavam dançavam em cima. Era maiado o arroz através de dança. O puxirão ele já começava a projetar a partir do momento que ele via o cacho do arroz virar. E o cacho era grande e era bastante. Ele percebia que o arroz ia dar bom e ele sozinho não ia dar conta. O troco da diária, da pessoa no dia, era o baile à tarde. Era o pagamento do mutirão, né? Ia dar do almoço, ia dar do café, e à noite tinha o baile. As festas e as danças e as músicas associadas aos mutirões também, isso também faz parte do sistema. Todo um calendário religioso, né, que acompanha de certa maneira também o calendário agrícola. Isso aconteceu, dava batata, dava cana, dava mandioca, todo mundo tinha. Mas para acontecer a festa, acontecia essa forma de doação e de contribuição, né? No fazer da roça e nas perambulações pelo território que uma boa parte dos conhecimentos são transmitidos. Faz parte do sistema agrícola também um jeito de ensinar e um jeito de aprender, que é o aprender fazendo, que é o aprender imitando os mais velhos, né? Olhando e fazendo, que não é o aprender da escola. Aprendi a trabalhar na roça com meus pais. A gente ia vendo eles trabalhando e a gente aprendeu. E quando minha mãe ia plantar rama de mandioca, ela deixava um pedacinho para ele plantar umas covinhas para a gente. Eu comecei a trabalhar com 7 anos, na verdade. Quando eu comecei a estudar, eu trabalhava com meu pai. Eu não aguentava com o peso do arroz, trabalhava com o podão, que ele carpeia roça. Aí aprendi a roçar. Aí junto com ele foi aprender a derrubar de machado. Na verdade, a gente que mora aqui não tem condições de colocar camarada bastante, né, para trabalhar. Então vai mais nesse negócio de filho, ajudar o pai, né. Eu já derrubei, já rocei, fiz muita coisa aqui, estou fazendo ainda, porque é preciso, né? O pessoal sentava perto do fogo aí à noite aí era a ver essa mandioca, essa batata doce e contar a história para nós da vida, da comunidade, como é que é, né? A escola tem que estar voltada para as duas coisas. A educação e não descaracterizar o que nós aprendemos com nossos pais e que nós estamos ensinando com nossos filhos.
A pessoa tem medo de fazer a roça. Tem medo de fazer a roça. Eu mesmo fui uma pessoa que sofri com morto. Não era só para mim, né? Era um grupo de mulher e toda mulher daqui que tinha um filho pequeno em casa precisava de plantar as coisas para sustentar a família. Hoje você tem uma legislação ambiental que permite, né, a supressão de vegetação nativa para fins de roça tradicional. Houve uma resolução 27 que possibilitou que eles voltassem a fazer roça, mas para que isso acontecesse, todo ano eles tinham que apresentar uma documentação para obter a licença. Você tem um procedimento para chegar até as autorizações para que as comunidades possam suprimir a vegetação, que é muito demorado. Até que os órgãos responsáveis consigam liberar a autorização, já passou a época do plantio, e aí antes do plantio tem que fazer o corte, tem que fazer a queima, e tudo isso tem um prazo. Faziam 7 anos que eles não tinham conseguido a licença, obter a licença, e portanto 7 anos que as comunidades estavam impedidas de fazer a roça. E a consequência principal, né, além da ameaça da subsistência, é a transmissão desse conhecimento, que é o processo principal de manutenção, né, dessa atividade nas florestas. Né? Agora, a dificuldade que nós estamos tendo é incluir os jovens nesse sistema. Os mais velhos ainda gostam. Nossa, quanto tempo nós não fazia isso. Foi um sonho para eles, né? Já os jovens não. Por que a juventude quer sair para fora? Porque ele acha que se ele ficar aqui e não tiver um recurso para ele ganhar um dinheirinho dele, para ele fica difícil. Mas se começar voltar a plantar o feijão, o arroz, que é uma coisa fácil de plantar e está vendendo, é uma coisa que pode voltar o pessoal da juventude trabalhar na roça de novo. Então, existe uma luta política das comunidades e uma demanda muito intensa para que esse procedimento ele tenha os prazos de acordo com a cultura tradicional deles, com os prazos que eles têm para os plantios. Enquanto a gente não resolver isso, o sistema está ameaçado. Os sistemas agrícolas tradicionais, de uma forma geral, são muito agrobiodiversos. E isso a gente vem observando lá, que está correndo risco, justamente por quê? Porque o sistema da roça está perdendo importância. E aí o que você tem é a perda dessa agrobiodiversidade. Menos gente plantando, menos trocas, diminui essa variedade. Você tem 2/3 da alimentação mundial baseada em um número muito pequeno de cultivares. Então, a base alimentar já é estreita. Por que são importantes essas variedades assim, para a agricultura como um todo? Porque essas variedades podem ter características que podem ser muito úteis. Por exemplo, diante de mudanças climáticas. Por exemplo, diante de ataques de novas pragas, novos insetos. Se você tem ali 10, 15, 20 variedades diferentes de mandioca sendo plantadas, naquele ano vem uma determinada praga que ataca a mandioca, é muito provável que alguma dessas variedades seja um pouco mais resistente e sobreviva. Então o agricultor perde uma parte, mas o sistema continua se mantendo. É um banco genético riquíssimo que eles criaram, de cultivares de arroz, de cultivares de mandioca, de milho, que estão muito relacionados particularmente com aquele sistema florestal que eles estão manipulando. Existe muita variedade antiga que eu conheço, por exemplo, cará, outras tipos de variedades de mandioca e cana, que são centenários e centenários. Agora, a parte interessante de reconhecer como sistema, o sistema agrícola e não as variedades, é que essas variedades estão sempre em mudança. Você tem sempre muitas, mas não são necessariamente sempre as mesmas. O importante, muitas das vezes, é que a variedade seja nova, mas é a forma dela se adaptar com o meio ambiente, né? Com o clima, e fazer dela um alimento saudável, que é mais importante. Esse reconhecimento de um sistema agrícola, como o dos quilombolas, do Vale do Ribeira, ou de outros povos, porque está acontecendo em outros lugares também, é muito importante, porque perceber que esses povos têm uma função que nos interessa a todos. Trata-se da segurança alimentar de todo mundo.
Quem não acredita em Deus, acredita no dinheiro. Quem não acredita em Deus, acredita no dinheiro. E vender sua terrinha e vender pro fazendeiro. E pega sua terrinha pra vender pro fazendeiro. Vai embora pra cidade pra ver que a vida melhora. Vai embora pra cidade pra ver que a vida melhora. Ele fica na pior e na maior dificuldade. Chara não tem disso não, chara não tem disso não. Deixando da liberdade pra viver só na prisão. No meu serviço, eu volto para casa a hora que eu quero, eu trabalho a hora que eu quero. Eu fico contente de, às vezes, chegar a pessoa assim na minha roça e falar assim, nossa, Led, sua roça tá bonito, isso e aquilo. Então eu fico muito contente de ter plantado e de estar grande ali. Nós viver na cidade, para nós é um cativeiro. Eu gosto de trabalhar e de tirar da roça meu próprio sustento. Gosto de trabalhar aqui dentro do nosso lugar. Trabalhando, plantando e colhendo, às vezes levando um porquinho. A gente está aqui, junto com os outros também, ajudando a levantar a comunidade. Seja qual dificuldade que for, mas a gente está aqui batalhando. Fazer o que gosta, morar onde gosta, viver do que gosta e compartilhar com quem gosta também, nas próprias comunidades. E conviver junto com essa natureza maravilhosa que até agora está aqui nesse lugar que nós e o nosso antepassado preservou. Sempre quilombola, eu acho que é isso. Sou aquele passarinho que cantou em seu terreiro, em frente de sua janela eu cantava o dia inteiro. Depois fui pra uma gaiola, me fizeram prisioneiro. Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro. Um dia de tardezinha veio a filha do patrão, vivendo naquela tristeza, comoveu seu coração. Abriu a porta da grade, me tirando da prisão. Vai embora, canarinho, vai cantar no meu sertão. Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugadas, anunciando entardecer e o romper da alvorada, sobrevoando a floresta e alegrando minha amada. Tão feliz por ter voltado na minha velha morada. A letra saiu.